Vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, boa tarde, sou o professor Antônio, estarei aqui com vocês com a aula de matemática do 9º ano. Espero que vocês estejam bem, ok? Se cuidando, cuidando dos seus familiares, da sua saúde, ok? Então, nós, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula de matemática, ok? Então, prepare seu material, esteja atento, não perca nada, nenhum detalhe, anote tudo com esmero e muito objetivo. Vamos lá? Então, pessoal, nossa aula é em cima de geometria, ok? O eixo de estudo. Então, vamos ver a relação entre ângulos e retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Mas, professor, o que é isso? É um bicho de 7 cabeças? É algo difícil? Não. Calma. Sem agonia, sem desespero. Você vai ver que é algo fácil de se aprender, ok? Então, vamos lá. Então, antes disso, vocês têm que observar e nós temos que ver exatamente do que se trata as retas, ok? Então, nós vamos ver o que são retas paralelas. As retas paralelas são aquelas retas que, de forma objetiva e clara, que eu vou passar para vocês, elas são retas, ok? E elas não se cruzam. É uma coisa que você tem que guardar na sua mente e entender que retas paralelas, elas não se cruzam. Então, se você observar nessa imagem, eu não tenho duas retas paralelas. Eu já tenho retas paralelas com uma transversal. Mas, obviamente, você pode observar o seguinte aqui no quadro. Se eu tenho aqui uma reta, eu vou chamar essa reta aqui de R. Tem outra reta aqui, vou chamar essa retinha aqui de S. Então, observando aqui, que vocês podem ver, essas duas retas, elas estão se cruzando, ou seja, o de mais básico e entendimento, elas estão se tocando? Não, elas não se cruzam e não se tocam. Então, o que você pode observar através dessa aqui? Essa seria uma definição mais básica do que são retas paralelas. São retas que não se cruzam ou não se tocam. Ou, como nós na matemática dizemos, de forma mais, de uma linguagem mais matemática possível, elas não se intersectam, ok? Tá claro? Aprenderam isso? Não vai esquecer, viu? Então, vamos dar continuidade a esse resumo e tem a leiturazinha aí no slide, depois você dá uma observada, mas basicamente é isso, ok? Vamos lá. Então, pessoal, nós temos aqui a definição para a composição de retas paralelas já com a transversal em relação aos seus ângulos. Então, existem alguns ângulos que são bastante definidos e são importantes para que nós venhamos a entender o que são retas paralelas intersectadas por uma reta transversal. Então, nós temos alguns ângulos. Que ângulos são esses? Ok? Eu tenho um ângulo interno. Ok? O que é um ângulo interno, professor? É uma coisa difícil de se entender? Não. Vamos aqui para o quadro. Então, eu já venho aqui com uma reta transversal. Tracei ela, ok? Tracei essa reta, eu vou chamar ela de um Tzinho. A minha reta transversal Tzinho. Então, o que acontece? Essa minha reta aqui, ela cruzou com a reta paralela R e S. Então, com esse cruzamento, o que é que vai acontecer, professor? Vai acontecer o seguinte, preste atenção. Vai acontecer que essas retas, elas vão gerar automaticamente ângulos internos, pessoal. Isso mesmo, ângulos internos. Então, esses ângulos internos, como está aí no seu slide, você está observando direitinho, ele está entre as retas paralelas. Ok? Gravou? Entendeu? Vamos lá. Então, os ângulos que estão entre as retas são os internos. E tem aí destacado que também temos ângulos externos. O que é isso, professor? Pessoal, preste atenção. Isso é língua portuguesa, viu? Então, externo é aquilo que está fora. Então, eu tenho aqui ângulos que estão fora, ok? Então, se esse ângulo aqui está interno, eu tenho ângulos externos, ok?
Então, se eu tenho um ângulo interno, eu tenho ângulos externos. Então, esse ângulo aqui, ok? Na composição, seria um ângulo interno, colocar a abreviação. E aqui eu tenho ângulos externos, ok? Então, esses ângulos aqui estão bem definidos. Então, eu tenho ângulos internos que estão dentro, ou seja, entre, melhor falando, entre as retas paralelas, cortada pela transversal T, e eu tenho ângulos externos que estão por fora, ou seja, não estão dentro, ou seja, entre nossas retas paralelas que agora estão cortadas pela nossa reta transversal T. Um adendo importante. Prosseguimos. Então, nós temos aqui, certo? Você tem que observar o seguinte. Se dois ângulos estão à direita ou ambos estão à esquerda da reta T, dizemos que esses ângulos são ângulos colaterais, certo? Eu já vou explicar o que são ângulos alternos e internos, mas antes nós vamos ver esse adendo de ângulos colaterais. Professor, o que são ângulos colaterais? Ângulos colaterais, a palavra, separe a palavra colateral. Esse có aqui é como se for um auxílio, como se fosse o auxílio para as retas paralelas cortadas pela transversal T, ok? E esse lateral já está dizendo, então eu tenho ângulos que estão em uma lateral, ou seja, em um lado determinado para essas retas paralelas cortadas pela nossa T transversal, ok? Então eu tenho aqui de um lado, vou chamar isso aqui de lado direito, destacar aqui pela letra D, e aqui eu tenho o lado esquerdo, ok? Na minha orientação. Então, do lado direito, aqui da minha composição, eu tenho ângulos. Do lado esquerdo, eu ainda não tenho ângulos denotados, mas a gente sabe que eles estão lá, ok? Então, esses ângulos que estão desse lado são chamados ângulos colaterais. É como se um estivesse acompanhando o outro, ok? É uma composição de palavras simples para vocês entenderem o que são ângulos colaterais, beleza? Mas, professor, o que você falou agora é verdade? Eu tenho aqui ângulos desse lado esquerdo. Eles não estão aqui, mas eu vou destacar agora. Eu tenho aqui ângulos internos e aqui eu tenho ângulos externos, pessoal. Ok? Então, o que acontece? O que são ângulos alternos e internos? Vamos pegar a palavra da língua portuguesa emprestado. Alternância. O que é alternância? Uma hora está do lado direito, outra hora do lado esquerdo. Lado direito ou lado esquerdo. Toda essa composição. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho um ângulo interno do lado direito e eu tenho um ângulo interno do lado esquerdo. E assim sucessivamente, fazendo a composição entre ângulos externos e internos, externos e internos. Sempre do lado esquerdo, direito. Então, isso é que são ângulos alternos, que vem da palavra alternância, e internos. Ok? Vamos lá, pessoal, prosseguimos. Então, temos aí um exemplo do que basicamente eu expliquei para vocês. Lado direito, lado esquerdo. Então, no slide aí está bem definido, através dessa imagem, ângulos externos que estão fora, ângulos externos que estão entre as retas paralelas, ok? E temos ali nossa reta Tzinho ali, transversalmente, cortando as retas paralelas, RS, ok, pessoal? Então, o professor, e o que são essas letras aí minúsculas com esse chapéuzinho? É o signo ou símbolo para ângulo, certo? Quando eu digo que um ângulo interno tal, do lado aqui esquerdo, eu vou chamar aquele A, chapéuzinho. Então, esse chapéuzinho só para descrever que é um ângulo, certo? Nada demais. Vamos lá. Então, o que acontece? Os ângulos formados pelas retas RT são iguais aos formados pelas retas S e T. Podemos afirmar que os pares de ângulos abaixo são correspondentes. Espera aí, professor, o que é isso agora? Ângulos correspondentes. O que acontece?
Veja só, aqui do lado, eu tenho aqui, vou chamar de ângulo Bzinho, chapéu. E aqui em cima, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a gente, Czinho, chapéu. Então, o que acontece? Um exemplo. Se eu digo, vou nomear aqui, pessoal, preste atenção, um exemplo só. Se eu digo que meu Bzinho aqui tem 60 graus, ok? Então, ele está de um mesmo lado do nosso ângulo Czinho, ok? Do lado direito, ele está em outra reta, mesmo sendo a reta R e o Bzinho na reta S, mas ambos têm uma semelhança. Que semelhança é esse? Eu sei que você sabe. Ah, eu sei que você acertou. Nossa Tzinho é a nossa reta transversal que faz a ligação deles dois. Então, quando existe nossa transversal, retas se cruzando, existem ângulos entre essas retas. Foi o que a gente falou agora há pouco, ok? Então, um exemplo. Então, se Bzinho tem 60 graus, nosso Czinho que está no mesmo lado, na mesma posição e possui semelhante abertura, só visualmente, nós vamos dizer também que Czinho teria 60 graus também. Então, quando dois ângulos de um mesmo lado têm os mesmos valores, ok? Como o exemplo que eu dei agora há pouco, nós dizemos o quê? Que eles são ângulos correspondentes. Ok, pessoal? Eu sei que vocês acertaram isso aí. E eu sei que vocês sabem. Ok? Vamos lá. Seguindo. Então, os ângulos D e F também podem ser classificados como ângulos internos, pois na região interna eles estão em lados. Então, é todo o resumo do que eu falei agora há pouco, certo? Então, descrevendo os slides, está tudo aí postado direitinho, certo? Você dê uma lida, dê uma olhada, que só estou resumindo basicamente o que eu falei, ok, pessoal? Vamos lá. Então, veja só. Aí nós temos exemplos para os tipos de ângulos que acontecem, certo? Então, eu tenho aí o primeiro exemplo. Ângulos alternos internos. Então, o que acontece? Foi o que eu falei a vocês. Então, eles são alternos internos, ou seja, estão na parte de dentro, entre as retas paralelas. Se você observar aí na imagem, onde está destacado em rosinha mais escuro, é onde são ou que são os ângulos alternos internos. Ok, pessoal? Na segunda figura do lado, eu tenho os ângulos colaterais internos. Então, o que são ângulos colaterais? Eu já expliquei. Que são ângulos que eles estão em uma mesma lateral e eles são internos. Ou seja, se eu tenho aqui, vou chamar isso aqui de Dzinho. E eu vou chamar, deixa eu apagar isso aqui para não nos atrapalhar, de Ezinho. Então, o que acontece? Esses ângulos aqui, eles são o quê? Eles são internos. Logo, eles sendo internos, eles são alternos, certo? Então, como você pode observar, se eles são alternos, eles também podem ser considerados, se eles estão em um mesmo lado, eles são ângulos colaterais. Eles estão em um mesmo lado, olha aqui, numa mesma posição, do lado direito. Então, eles são ângulos colaterais, ok, pessoal? Então, na terceira imagem, nós temos aí os ângulos colaterais externos, ou seja, ângulos que estão fora, certo? Então, não tem nenhuma mágica, não tem nada de difícil, de complicado de se entender. Então, ângulos colaterais externos são ângulos que estão no cruzamento entre as retas paralelas e a transversal T, ok? E esses ângulos são ângulos colaterais, e a palavra já diz, por si só, externos, ou seja, externo é quem está por fora, ok? Então, na imagem está bem definido, bem direitinho escrito para vocês o que são os ângulos colaterais externos. Está destacado em mais escuro, ok? E na quarta imagem que nós temos ângulos alternos externos, ou seja, então esses ângulos alternos externos, já diz,
há essa alternância do lado direito do lado esquerdo e eles estão externos, estão por fora da composição das nossas retas RS paralelas, seccionada ou cortada, como vocês queiram falar, fica a critério a sua linguagem matemática, cortada pela nossa Tzinho, que é a nossa reta transversal. Vamos lá. Então, em consequência a isso, pessoal, nós temos o Teorema de Tales. Bem, professor, o que é o Teorema de Tales? Então, tem bem escrito aí a definição. Então, diz: no mesmo plano, um feixe de retas paralelas determinam em duas retas transversais segmentos de retas proporcionais. Então, temos exemplo aí. A', B', B', C'. Foram obtidos pelo cruzamento das retas paralelas RS e Q com as retas transversais T e V. Exemplo. Então veja só. Basicamente, o que nós vamos observar aqui, pessoal, fazer a composição para a reta, para que nós possamos observar o que seria basicamente o Teorema de Tales. Então, eu tenho aqui, vou procurar colocar igual o desenho. Então, tenho três retas. Eu vou chamar essa aqui de reta R, S e N, minúsculo, ok? Mesmo se estiver depois nos slides diferentes, não importa. Qualquer letra você pode utilizar, desde que você entenda o conceito. Então, o que acontece, pessoal? Então, nós temos essas três retas, e vocês concordam comigo que essas retas são paralelas, sim ou não? Eu sei que você concorda. Então, essas três retas são retas paralelas. Por quê, professor? Porque elas não se cruzam e nem se tocam. Não esqueçam disso. Retas paralelas são retas que não se cruzam. Ok? Então, vamos lá. Essas três retas, eu vou determinar agora que vem uma reta transversal, que eu já vou chamar ainda de Tzinho, está cortando, ou seja, está tocando em cada uma dessas retas, de R a N, ok? E venho aqui com outra reta, que eu vou chamar de Qzinho, ou Q, que também está tocando, ou seja, intersectando, cortando, cruzando, ok? Nossas retas, que eram até então paralelas, agora não são mais, ok? R, S e N. Beleza? Então vamos lá. Então, o que é que diz verificando o teorema, ou a definição? Ele diz o seguinte, que o Teorema de Tales é quando você existe retas paralelas e essas retas paralelas são cortadas por duas retas transversais. E a distância, e ele utiliza o termo proporcional, certo? Mas é basicamente a mesma coisa. Então, a distância ou proporcionalmente entre RS, SN e vice-versa, ou indo e voltando, ele tem basicamente o mesmo, ou teria, ou possa ter o mesmo valor proporcional. Ok? O mesmo valor proporcional. Vai ficar mais claro adiante. Ok? Vamos lá. Então, eu tenho aí. Segundo o Teorema de Tales, teremos a seguinte relação. Então, pelo que está aí no slide, ele definiu a seguinte relação, que AB sobre BC é igual, certo? Ou equivalente. Cabe falar que esse símbolo de igual, ele tem um significado de equivalência, porque eu estou falando de proporcionalidade. Estou falando de proporcionalidade. Então, você tem que estar bem definido na sua mente que não é que os dois lados, ou as duas definições, AB sobre BC, é igual a A', B' sobre B' e C'. Certo? Eles são equivalentes, porque estamos tratando de proporcionalidade. Mas se você dizer que também é igual, não tem nenhum problema. Desde que você saiba em sua mente que há uma proporcionalidade, uma equivalência entre esses dois lados dessas frações. Então, temos aí um exemplo. Ok? Então, esse exemplo é o seguinte.
Encontre os valores para x e y que corresponde às medidas nos ângulos do ângulo na figura. Então, eu tenho aí, eu não vou precisar colocar aqui no quadro, mas vocês vão observar aí através do slide que vocês vão receber do resumo, que eu tenho aí duas retas paralelas, R e S, e tem duas transversais. Então, elas se cortam, se cruzam, então não são mais paralelas, certo? Então, que posição é essa? Que modelo é esse? Basicamente, o teorema de Tales. Então, eu tenho aí, no ângulo, na parte superior, do lado esquerdo, o ângulo Y, na parte interna, um valor de ângulo de 60 graus, na parte de baixo, na parte inferior, um ângulo X destacado. Então, eu tenho R, duas barrinhas S. O que significa essas duas barrinhas, professor? Que essas duas retas são paralelas, ok? Então, eu já trouxe esse exemplo resolvido para que vocês observem como suporte que vocês possam posteriormente resolver as atividades e exercícios, ok? Então, o que é que diz na resolução? De forma bem rápida. Ao analisar a imagem, percebe-se que x e 60 graus são ângulos alternos. Lembre-se, alternos é o que, professor? De um lado e de outro, de um lado e de outro, ok? Não sei, eu sei que você não esqueceu. Então, ele diz, em retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos alternos são congruentes. Espera aí, professor, que palavra estranha é essa, professor? Congruentes, professor? Calma, pessoal. A palavra congruente significa semelhante, igual, entre aspas. Você se lembra que eu falei agora há pouco, certo? Ou equivalente. Mas desde que você entenda que é semelhante um a outro. A palavra congruente em matemática é uma linguagem matemática específica para dizer que isso é igual àquilo. Então, são coisas o quê? Congruentes. Ok? Então, portanto, x é igual a 60 graus. O ângulo ao lado de y é correspondente ao ângulo de 60 graus. Dessa forma, podemos encontrar a medida de y assim. Como y é 60 graus, eles são suplementares. O que é isso, professor? Um completa o outro, certo? Eles são ângulos suplementares. Um ângulo que completa o outro, que é congruente ao outro, nessa definição, ele é o quê? É um ângulo suplementar. E continua dizendo que a soma deles mede 180 graus. Então, ele diz que y é igual a 180 menos 60 graus, que é igual a 120. Então, é o valor de y que ele estava perguntando a ser encontrado. Então, como é que você pode fazer isso de forma bem prática? Desde que você entenda o que, professor? Que você tenha um conhecimento prévio. Eu sei que você sabe que uma circunferência completa, uma volta completa, é 360 graus. E a metade disso, pessoal? Eu sei que vocês sabem. É 180. Então, por isso que o valor, nesse cálculozinho básico aí, de que o valor do ângulo suplementar de y em 60 vai dar uma soma de 180 graus, como está aí escrito no slide, certo? Então, nessa subtraçãozinha básica aí, nós encontramos o valor de y, que é 120 graus, ok? Então, nós temos no segundo exercício outro exemplo, certo? Que vocês depois podem observar, basicamente a mesma coisa, mas eu vou para o terceiro, que é muito interessante. Então, é uma questão da Faculdade Mackenzie, certo? Mas é bem simples também. Diz, na figura sendo A paralela a B, paralela a C, o valor de x é. Então, aí eu tenho alternativas, ok? Então, como está descrito no slide, eu tenho os valores descritos no slide entre a reta B, A e C. E eu tenho uma resolução em cima disso aí para que vocês possam observar. É basicamente o mesmo raciocínio em cima da primeira questão que eu exemplifiquei para vocês agora há pouco, certo? E um adendo para essa questão. Cuidado. Não, quando vir questão de resolução, exercício, vocês devem tomar cuidado em quê? Em vocês observarem, é questão de múltipla escolha, professor. Então,
tá boa, né? Como vocês costumam dizer, professor, essa questão tá massa. Eu vou resolver ela logo. É a D de Deus, é a C de casa e assim vai. É múltipla escolha. Concordo com você, mas não é loteria, pessoal. Então, vocês devem observar, ler direitinho o enunciado da questão, observar todos os cálculos para que vocês não possam estar errando em cima disso aí, ok? Vamos lá. Pronto. Então, nós temos aqui a nossa atividade que será enviada para vocês, certo? Não se preocupem. Essa atividade está em cima do que foi proposto. Então, basicamente, eu vou dar um exemplo para vocês de uma questão avulsa para que vocês tenham base de como responder essas questões. A questão de 2 a 4 é basicamente o que está nos slides anteriores, o que eu expliquei para vocês. Mas a primeira questão tem que ter um adendo diferente, porque a primeira questão é um triângulo, certo? Então esse triângulo, ele é cortado por ou seja, tem uma reta no meio do triângulo, ok? E eu tenho valores na parte superior, ou seja, na parte de cima, e valores mais abaixo, ok? Então eu vou trazer para vocês aqui um exemplo bem simples de como vocês resolvem questões assim em relação ao teorema de Tales. Lembrando que esse é um conceito de 8º ano. Nós sabemos que, por conta da pandemia, o conceito e as aulas presenciais elas fazem uma diferença gigantesca em nossa formação. Mas eu vou aqui trazer para vocês um exemplo de resolução bem simples, para que dê base e vocês lembrem-se de como acontece essa resolução e que linguagem você se utiliza para entender e resolver sua questão, ok? Então vamos já aqui. Eu vou utilizar esses mesmos exemplos que estão aqui, certo? Só vou destacar o seguinte. Eu vou dizer que eu tenho aqui, certo? Isso aqui é o teorema de Tales. Eu tenho 3 retas paralelas, uma a outra, e eu tenho 2 transversais. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que aqui é um ponto A, ok? Vamos dizer que é uma corrida. Você vai sair do ponto A até um ponto que eu vou determinar agora. Então, aqui é um ponto chamado B maiúsculo, ok? E vamos dizer que essa corrida minha é uma distância grande. Então, eu ainda vou percorrendo algum trajeto. Então, saindo de B, eu vou para o outro lado. Vou dizer que eu cheguei no ponto C, ok? Uma corrida grande. Saí de A, vim para B, fui para C. E vim aqui para cima e terminei aqui a chegada da nossa corrida em D, ok? Até então, tranquilo, né? Vamos lá. Então, eu vou denotar posições, certo? Vou denotar posições aqui para vocês. Eu vou dizer que essa posição aqui da corrida, vou colocar, ou seja, eu vou utilizar aqui uma métrica, certo? Vou utilizar aqui metros, mas ele não vai interferir na nossa resolução. Mas desde que você saiba que se a questão vier contextualizada, pedindo quilômetros, metros, você tem que seguir essa orientação. Que o resultado final vem em metros, ou em quilômetros, ou em centímetros. Depende da questão, ok? Então vamos lá. Então, vou dizer que esse ponto A tem 10 metros, certo? E vou dizer aqui que meu ponto B tem 30 metros. E o meu ponto C meu ponto C em relação a D, que ele está mais perto de D, eu vou dizer que é um valor X. É um valor desconhecido. Eu não sei qual é o valor de X. Ok, pessoal? E vou aqui para D, meu ponto final, e vou dizer que 2 metros. São valores aleatórios. Não se preocupe, professor, você usou valores na casa das dezenas e depois já usando nas unidades. Não se importe com isso. Desde que você entenda o conceito da resolução em si, que é o mais importante. Veja só. Qual o primeiro conceito importante que você deve entender dentro da matemática, tratando-se de teorema de Tales
e de que na resolução a distância de um ponto a outro, ou seja, de uma reta a outra, é uma distância proporcional. É isso que eu quero falar. Então, pessoal, como é que você vai montar e posteriormente, ou seja, depois vir resolvendo essa questão aqui? Você só vai resolver em cima do seguinte, de que essa conta vai ser formada e resolvida em cima de um conceito chamado de meios por extremos. Por que, professor, isso? Porque eles são o quê? São distâncias proporcionais de um ponto a outro. Como tinha lá naquele slide inicial, que eu teria AB sobre BC, que é proporcional, lembre-se, o sinal de igualzinho significa proporcional ou equivalente, depende da linguagem, desde que você saiba, a A', B' sobre B', C'. Então, quando eu tenho dois valores, um embaixo do outro, isso eu lembro o que, pessoal? A fração. Lembra disso? Então, quando eu tinha uma fração AB sobre BC equivalente ou igual a outra fração, o que significa isso, professor? Proporcionalidade, meu filho. Ok? Proporcionalidade. E isso é o que, professor? Lá no sexto ano, frações equivalentes. Eita, professor, então quer dizer que fração equivalente são proporcionais? Isso, meu filho. São proporcionais. Entendeu agora? Não esqueça mais. Então vamos lá montar nosso esquema para que a gente possa encontrar nosso resultado. Vamos lá. Então eu tenho aqui, vou colocar aqui, veja só, vai seguir a lógica de estrutura, ok? Então eu tenho aqui 10 sobre 30. Olha a igualdadezinha que você já é igualdade à equivalência aqui, pessoal. Ok? Sobre, qual o valor que está em cima aqui? 2. Sobre o quê? Eu sei o valor de x ainda? Não. O que eu faço? Sobre x. Então, o que eu tenho aqui? Esse esqueminha aqui montado, pessoal. O que é que tem aqui? Eu tenho duas frações, ok? A fração 10 sobre 30 avos, ou 10 sobre 30. Você é que escolhe a linguagem, a leitura, ok? Fica a par. Equivalente ou proporcionalmente a 2 sobre x. São duas frações. Ah, professor, mas aqui tem, professor, 2 e tem uma letra misturada com um número. Não importa, pessoal. Porque nosso objetivo é fazer o quê? É resolver isso aqui e encontrar o valor de x. Lembre-se, esse é o nosso objetivo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos calcular. Como é que calcula isso, professor? Me diga como é que vai esse negócio, para onde vai? Calma, gafanhoto. Vamos lá. Veja só. Eu não falei a você que são coisas equivalentes. Vocês estão lembrados. Eu sei que vocês estão lembrados, mesmo com essa pandemia, mas de anos anteriores e do ano passado, vocês sabem que quando eu tenho duas frações e elas são proporcionais uma à outra, como é que você resolve? Por proporção de quê? Meios por extremos, ou basicamente conhecido por vocês, professor, é a multiplicação em x, professor. É isso mesmo, meu filho, é a multiplicação em x. Professor, agora eu sei fazer esse negócio. Justamente, então vamos lá. Então vamos lá, fazendo, multiplicando aqui. 10 vezes x, 10x, equivalente ou igual. 30 vezes 2, 3 vezes 2, 0. 3 vezes 0, desculpa, 0. 3 vezes 2, 6. Então, 60. Correndo aqui com os cálculos, 60, está multiplicando, passa dividindo. Dividindo o quê? 60. Então, o valor de x é quanto, pessoal? 10 que divide 60, 6. 6 o que, professor? M. Então, o valor aqui do ponto C é 6 metros, certo? Ok? Então, quer dizer que esses valores são o que, professor? Proporcionais. De 2 a 6 são valores proporcionais, ok? Então, qual é a razão de proporção aqui, professor? 3. Por que, professor? 3 vezes 2, 6. Olha aqui, multiplique por 3. 10 vezes 3, 30, ok? Prosseguimos.
E muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço, se cuidem. Até mais. Tchau.